Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para as nossas técnicas e técnicos, aqueles que promovem, que trabalham para chegar 24 horas por dia dessa programação. Nós estamos no Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando! Olá, querido e querida ouvinte, amiga, telespectador da TV Mundo Maior, amigos lá da rádio. Faz tanto tempo que a gente não vê, não encontra pessoalmente com os nossos queridos técnicos, né? Mas daqui a pouco isso vai acontecer com certeza. Muito bem, então hoje nós vamos trazer do livro Mais Luz, né, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, pelo espírito Batuíra. E o tópico aqui que nós escolhemos desse livro, da página 113, que é o tópico 7272, Amparo Mútuo. Então vamos ver o que o nosso Batuíra diz aqui, olha, ele fala aqui nos primeiros parágrafos. Sejamos cada um aquele complemento que falte no outro para a execução dos deveres que nos competem à frente do Cristo. Por exemplo, ele diz, a visão clara, aquele que ainda não sabe enxergar o caminho, o ouvido ponderado e sereno daquele outro que ainda não soube ou não sabe escutar em louvor do bem, o braço, a palavra do companheiro que não conseguiu ainda senhorar o verbo para canalizar a concórdia e o benefício, o braço do irmão que ainda não haja compreendido a obrigação de servir. Então, aqui ele coloca, né, como aquele complemento, e ele fala do ouvido, da palavra, do braço, né? Ele fala dessas possibilidades da visão também, né, Edson? É bem interessante, né, Nando? Como é assim, o Chico foi um grande, né? Ele é considerado, né, um dos maiores médiuns que nós já tivemos, e como ele teve essa possibilidade de ser interlocutor para vários espíritos diferentes, né, que nos ajudam a entender o Evangelho de Jesus. Na prática, gente, toda essa literatura espírita que existe, e aí especialmente tudo aquilo que são mais 412 livros, né, que o Chico, através da sua mediunidade, trouxe para nós, todos eles, de maneiras diferentes, alguns abordando de uma forma, outros abordando de outra, na medida que são muitos espíritos diferentes, né, que através da mediunidade do Chico nos trouxeram essas obras, esses conhecimentos. Todos eles nos ajudam a entender um pouquinho melhor as mensagens que estão no Evangelho de Jesus. Essa semana eu fui compartilhar aqui com vocês isso. Eu fui ajudar uma tia, né, que está enfrentando lá algumas dificuldades, e ela é católica, e é católica daquela que reza o terço todos os dias mesmo, né? E, gente, independente de como você exercita a sua fé, de como você chega em Deus, né? Porque vocês sabem que eu gosto muito, eu estudo as religiões, né? E quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo cada uma delas, mais a gente percebe como é bonito, né? Como o ser humano, como esse comportamento religioso, na medida que vocês sabem que eu também sou psicólogo, e aí agora me dedicando mais à psicologia da religião também, né? E não é só para entender as religiões, mas é para entender o comportamento humano diante das religiões. Porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui no Brasil, 93% da população brasileira se diz afiliada a alguma religião.
Para nós, na psicologia, a crença, aquilo no que as pessoas acreditam, é muito importante. Se 93% da população se desvinculada a alguma religião, diz que essas crenças religiosas fazem parte do dia a dia, isso é alguma coisa muito importante que precisa ser olhado também com bastante carinho, na medida que, muito provavelmente, e aí aqui entre nós, isso que a gente está vendo faz parte da tua vida. Você usa isso, você usa essas crenças, isso no que nós acreditamos aqui, né? Para determinar as escolhas que você faz. Dependendo do que está acontecendo contigo, eu acredito, eu imagino, você usa isso daqui para te ajudar a fazer essas escolhas. Estes espíritos, através da mediunidade do Chico, nos ajudam a entender o Evangelho. Então, falei da minha tia católica, porque eu estava com ela, ao invés de usar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estava usando a Bíblia. E aí, por exemplo, ela gosta muito de salmos, então ela pegou lá um salmo. Falei para ela, pega um salmo, abre aí, pode ser qualquer um, né? E aí vamos nos deter a entender, porque veja, tem por hábito ler, mas ler sem refletir. Você pega um texto como esse, que o Nando acabou de ler um trechinho, amparo mútuo através do espírito Batuíra pela mediunidade do Chico. Se você simplesmente lê, é bacana, é bonito, né? É aquela coisa, a doutrina espírita está cheia de mensagens muito bonitas. Quando você pega gente, isso aqui é piquititico, tá? Esse item 72 aqui, amparo o muro mútuo do que o Batuíra traz, assim, são um conjunto de frases que você lê em 2 minutos. Agora, se você parar para refletir, entender qual é a mensagem que o Batuíra está trazendo para nós, né? Qual é a mensagem do Evangelho que ele está destrinchando para nós, para nos ajudar a compreender a mensagem, para que, em compreendendo, a gente consiga aplicar na nossa vida diária, na nossa vida de relação, que a gente possa, eu sempre coloco isso, vocês já estão acostumados, mas eu repito como um mantra, que é para realmente a gente incorporar isso, né? Nós estamos aqui encarnados, gente, com um objetivo determinado. Nós não estamos aqui para deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Até pode, não tem problema nenhum, cada um, né? Papai do céu, Deus nos deu essa possibilidade de fazermos as nossas escolhas totalmente, livremente. Lembra do tal do livre-arbítrio lá? É isso aí que significa. Você pode até desperdiçar uma grande parte da encarnação. Pode, tá tudo certo, gente. Não tem gente que vai para a escola só para passar de ano? Pode, né? Não tem problema. Agora, essa literatura, as religiões, elas nos ajudam a ter o melhor aproveitamento possível dessa encarnação. Então, conseguir esse aproveitamento é que eu diria que é uma chave bem bacana, né? Você precisa se dedicar ao próximo, né? Quando a gente lê ou ouve, fora da caridade não há salvação, né? Você precisa necessariamente se dedicar ao próximo 100% do tempo, 100% das energias, etc., como tantas pessoas que a gente tem como referência fizeram, né? Sei lá, vamos pegar a Madre Teresa de Calcutá, vamos pegar Gandhi, né? Vamos pegar Paulo de Tarso, né? Em algum momento da encarnação, eles dessa, né, encarnação que ficaram conhecidos com esses nomes, eles escolheram se voltar completamente ao próximo. Nós ainda temos muita dificuldade para fazer isso, né? Se a gente não estuda em todas as matérias só para passar de ano, a gente ainda tem muita coisa que a gente só estuda na véspera mesmo para fazer a prova e está tudo certo, né? Agora, se a gente realmente usar esse conhecimento, refletir sobre, para ir aplicando devagarzinho na vida da gente, para pautar as nossas escolhas, mesmo
através desses conhecimentos, ainda que não de uma maneira, né, 100%, mas ir fazendo isso, com certeza, o nosso aproveitamento dessa encarnação vai aumentar violentamente. E isso, gente, isso é muito legal perceber, né? Isso é muito legal, porque dá sentido, né, cria um norte, dá um objetivo, né? O objetivo é ser um espírito melhor, né? As ferramentas estão dadas, as possibilidades estão dadas, né? Então, vamos retomar? Nós estamos ao lado desses espíritos que fazem parte principalmente do nosso núcleo familiar, né? Então, de novo, você não nasceu, você não está filho desse ou daquele espírito à toa. Você não está irmão desse ou daquele espírito à toa. Você não está primo, pai, né? Marido, esposa à toa, né? Nós estamos junto com aqueles espíritos que são importantes para nós, independente de porque são importantes porque estão para nos ajudar ou são importantes porque estamos aqui tendo mais uma vez a possibilidade de melhorar as relações. Se a ideia é ser um espírito melhor, se a ideia é ir melhorando essas relações ao longo dessa encarnação, desse período de tempo que nós temos, usemos este conhecimento para fazer isso. Então, vamos usar o que interessa, né? Toda uma introdução para vamos ao que interessa. O texto do Batuíra é amparo mútuo. Amparo é amparar, é ajudar, é dar sustentação, é estar ali para o que der e vier, né? É fazer pelo outro, por aquele que está sendo amparado, o máximo ou o que for possível, o que estiver ao nosso alcance, tá certo? Entre nós, mutuamente. Sejamos, repetindo o texto, sejamos cada um aquele complemento que falte no outro. Sejamos nós aquilo que o outro precisa para conseguir executar os deveres que nos competem à frente do Cristo, à frente de Jesus, à frente desse Espírito que está nosso mentor, que está nosso exemplo, que recebeu de Deus, o Pai de todos nós, a incumbência de olhar por nós, né? Deus, nosso Pai, olha por todos nós? Sim, mas pegou Jesus, Espírito puro, que tem condições de fazer isso, e lhe deu a atribuição de, olha, esse grupo aí, ó, tá vendo? Esses 3 bilhões de espíritos aí, 7 bilhões e tantos, nesse momento encarnados, população mundial, né? E 20 e tantos bilhões de espíritos que pertencem a esse núcleo, a esse planeta Terra aqui, e neste momento não estão usando um corpo de carne e osso, estão desencarnados. Esse povo aí, responsabilidade tua, tá, meu filho? Cuida dos seus irmãos mais novos, para eles não ficarem fazendo muita besteira. Fica lá do lado deles, faça o que for necessário, né? Cuida desse povo aí. Responsabilidade que eu tô te dando, beleza? Ô Edson, só colocar uma coisa aqui, senão depois foge da minha mente, que esse texto também me lembra aquela passagem de Paulo que ele diz, somos parte ou membros uns dos outros, né? E também essa questão que você colocou dos 93% que são, né, que é religião, que é religioso, e fora aqueles que são ateus e que falam assim, eu sou ateu graças a Deus, né? E os simpatizantes, tem os simpatizantes também. Então, a religião, ela forma um corpo, né? Onde nós realmente somos membros uns dos outros, como o nosso Batuíra coloca aqui, né? Que ele vai falar da visão, do ouvido, do braço, da palavra, é muito importante, né? Né, Nando? É isso mesmo. Veja,
É muita gente, é a grande maioria, é a maior parte da população mundial, inclusive, né? Esses números são do Brasil, mas, por exemplo, no mundo, né, são 84% da população. Vocês sabem que existem países, né, no mundo, existem sociedades que elas são muito não crentes, né? O grupo daqueles que não acreditam é muito, muito grande por uma questão cultural. Agora, não acreditar, não estar vinculado a uma religião, não significa que eles não são espiritualizados. Espiritualidade é diferente de religiosidade. Religiosos são aqueles que se dizem estar vinculados a uma determinada religião. Mas muitos desses que falam, olha, eu não tenho religião, né? Sou católico, não sou protestante, não sou espírita, não sou nada, né? Mas, no entanto, né, para mim, eu acredito que exista, sim, uma força maior no universo. E aí, gente, você pode dar o nome de natureza, você pode dar o nome de universo. Qual o nome? Vamos combinar que Deus não tá tudo certo para ele. Você pode chamar do jeito, pode chamar do que você quiser, né? Não tá tudo certo. É Dinda, é madrinha, é tia, tá tudo certo. Ele não tá nem aí com qual nome você vai usar para se referir a ele, desde que aproveite a encarnação, que é essa oportunidade que ele nos está dando, para que nós possamos fazer esse nosso processo de irmos nos transformando em espíritos melhores. Aí vamos voltando ao Batuíra, o que ele fala? Visão clara, sejamos nós, para estes que estão à nossa volta, a visão clara daquele que ainda não está conseguindo enxergar o caminho, né? Então, veja, é a visão, mas não é qualquer visão, é visão clara. Significa que nós vamos, por nós acreditarmos nisso que a gente está conversando aqui, por nós termos estes conhecimentos como verdades para nós, nós vamos querer impor essa verdade para eles? Claro que não, não é isso, né? Mas aproveitar que a gente está entendendo um pouquinho melhor o Evangelho e conversar a respeito disso com eles, né? Para clarear, para esclarecer, uma visão clara. Não é impor a nossa verdade, é respeitar a verdade dele, mas mostrar talvez um outro ponto de vista da mesma coisa. Lembra? Tudo tem vários pontos de vista diferentes. Todos são verdadeiros. Não tem ninguém que tenha... Lembra do 6 e do 9? Né? Que é uma figura, desenha os 6 aí. Dependendo de como você olha para essa figura, de em que ponto você está, você vai enxergar diferente. E não está certo, não está errado. Depende de onde você está. Pega uma folha de papel, desenha um 6. Aí vira a folha ao contrário. Ou deixa a folha lá, que é o mais importante, e muda de lugar, que você vai ver como você vai enxergar a mesma folha, o mesmo desenho, e ao invés de um 6, você vai enxergar um 9. Quem está certo? Você quando está de um lado ou você quando está do outro? Né? Veja, é possível as duas posições serem corretas, dependendo de onde você está, de como você está vendo. Sejamos o ouvido ponderado. Não é qualquer ouvido, não é só escutar. É escutar de forma ponderada, de forma serena, daquele outro que ainda não sabe escutar em louvor do bem. Vocês sabem que eu sou psicólogo, trabalho com psicoterapia. Então, ontem, por exemplo, estava fazendo atendimento de casal, terapia de casal, né? Gente, qual que é o grande... Veja, não é falta de amor, não é falta de cuidado, não é falta de querer estar juntos. Tanto querem estar juntos que estão em terapia, né? Para que serve a tal da terapia de casal? Não é para ficar lavando roupa suja. É porque nós nos amamos, nós queremos ficar juntos, mas está muito difícil. A gente não está conseguindo ter uma relação bacana, né? Para isso que serve a terapia. Tá bom, então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo
Por que é que vocês não estão conseguindo? Se amor, que teoricamente é o mais importante, e vontade vocês já têm. Na grande maioria das vezes, se não em todas, o problema é sempre de falta de comunicação, né? Um fala e o outro não escuta, né? Ou escuta aquilo que quer escutar, não é aquilo que o outro está falando. Sabe essa coisa dessa falta de empatia, essa falta de colocar-se no lugar do outro para tentar entender por que ele vê de forma diferente da nossa? Gente, começa a fazer esse exercício se você está tendo dificuldade nas relações, independente de com quem, mas principalmente com o marido, com esposa e com filhos, né? Ao invés de tentar mostrar para ele qual é a sua verdade, ao invés de, né, na grande maioria das vezes, ao invés de querer que ele faça do jeito que você acha que é o certo, seja a visão para ele. Para você conseguir ser uma visão clara para ele, você tem que se colocar no lugar dele, né? Veja, o caminho que vocês estão trilhando é o mesmo. Só que, de onde ele está, ele enxerga de um jeito. Por que que ele está enxergando daquele jeito? O único jeito de você saber é indo lá e se colocando no lugar dele. Veja, se a gente tem uma luz muito forte aqui, se eu estou aqui, eu enxergo ela de frente. Se eu estou do outro lado, eu percebo ela de costas. É a mesma luz, mas dependendo de onde e de como você está, você vai perceber isso diferente. Então, não adianta ficar brigando no embate. Primeiro você se coloca lá no outro para entender por quê. E aí opa, aí sejamos, então, a visão clara. Sejamos o ouvido ponderado e sereno. Sejamos a palavra do companheiro que não conseguiu ainda senhorar o verbo. Tem gente que reage, né? Tem muitas pessoas, se você parar para prestar atenção, ela não primeiro reflete para depois tomar essa ou aquela decisão. Ele pura e simplesmente reage. Aconteceu qualquer coisa, blá, 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 né? Não para pensar, se eu falar desta forma, ela vai se magoar. Se eu falar desta forma, ela não vai ouvir, ela vai se colocar na defesa e não vai ouvir nada que eu digo. Tá nem aí. Eu precisava dizer mesmo, né? Ela precisava ouvir mesmo, né? Gente, não ouviu. Se você não souber como falar, o outro pura e simplesmente não vai ouvir, né? Vai fazer de conta que está ouvindo. Mas sabe aquela ideia do entra por aqui, sai por ali? Isso acontece muito com o filho, não acontece? Presta atenção na maneira como você está colocando as coisas para o seu filho ou para a sua filha, né? Que aí você vai descobrir que um dia aconteceu exatamente igual contigo em relação à tua mãe. Você ouviu alguma coisa daquilo? Não. Você fica lá olhando, né? Mas porque senão você toma um tapa na bunda, né? É por isso que a gente fica lá olhando com aquela cara de quem está prestando atenção, mas no final, nada, não segura nada daquilo que está ouvindo. E, gente, essas pessoas são pessoas, de maneira geral, que têm experiência de vida, já viveram muito mais do que nós, a grande maioria das vezes, e essa experiência é que faz com que muita coisa vale a pena ser ouvido. Por quê? Além de já ter a experiência, de já ter passado por muito mais coisas do que você passou, gente, você tem 15 anos, né? Você viveu as experiências desses 15 anos. De repente, o outro tem 50, tem 60, né? Por isso, viveu mesmo muito mais? Não necessariamente. Tem gente que não aproveitou, né, a encarnação. Então, na verdade, se limitou a levantar, limpar, comer, dormir, né? Ou seja, a hora que você soma essa quantidade de tempo, experiências mesmo, infelizmente, talvez não tenham sido tão vividas. É verdade, existe. Mas tem muitas pessoas que não, que realmente viveram muitas experiências, que tem muita coisa que pode ser compartilhada contigo
desde que você ouça e interprete. Os tempos são outros? Os tempos são outros, mas as experiências mais importantes são as mesmas, vividas só de forma diferente. É só saber perceber e enxergar, né? Seja o braço do irmão que ainda não haja compreendido essa obrigação. E não é obrigação no sentido de que tem que fazer, mas é obrigação no sentido de que vale a pena, é uma oportunidade que não vale a pena ser desperdiçada, né? Então, seja o braço do irmão. Sabe aquela pessoa que fez uma outra aí que fez uma cirurgia de catarata? Então, não é que ela não enxerga. Neste momento, temporariamente, durante o período de recuperação, ela não enxerga. Ela precisa, neste momento, de alguém que lhe dê o braço para ela caminhar de uma forma segura, sabe? Para não cair no buraco lá no meio da calçada. Ela precisa, para não ir para o meio da rua, no momento do trânsito, né? Seja esse braço. Daqui a pouco a gente vai descobrir por que é importante ser os olhos para que esse nosso companheiro, para que essas pessoas à nossa volta tenham visão clara, do porquê que é importante ter o ouvido ponderado, né? Ser um ouvido ponderado e sereno para o outro. Só retomando, ouvido ponderado e sereno não é aquele que fica falando mal das outras pessoas, né? Pelo contrário, é aquele que escuta. Tudo bem, realmente aquela pessoa tem uma série de dificuldades, mas ninguém é só dificuldade. Com certeza, né? Olha, apesar disso, tem isso, que são qualidades, que são coisas boas que aquela pessoa. Todos têm, né? Depende do para onde a gente olha, depende de onde a gente coloca a nossa atenção, depende do que a gente considera que vale a pena ressaltar, né? E ser a palavra, ser o verbo e ser o braço. É aquele, gente, para ser o braço, precisa abrir a boca, né? É estender o braço, deixa a pessoa pegar, fica em paz que eu tô aqui, né? Nós não vamos atravessar no meio do trânsito. A hora que o farol fechar na faixa de pedestres, a gente vai atravessar devagar, né? O farol fica lá tempo suficiente para que a gente não precise sair correndo, não. Fica tranquilo, segura aqui, estamos juntos, né? É isso que Batuíra está pedindo. Está pedindo, não. É isso que Batuíra está dizendo, que está escrito ali no Evangelho. Ou está traduzindo o fora da caridade não há salvação, se você quiser entender com mais facilidade. Cada grupo de ação no Evangelho, a gente pode entender de várias maneiras. Mas, por exemplo, a gente estava falando das várias religiões que existem no mundo, né? A gente poderia considerar que cada uma dessas religiões é um grupo de ação, é um grupo de trabalho. Veja, a religião, de maneira geral, tem suas crenças, tem seus costumes, mas, de maneira geral, é a palavra de Deus, é este conhecimento que se resume em, e vale para todas as religiões. Se você for estudá-las, você vai descobrir que ela coloca, talvez com palavras um pouco diferentes, mas é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se todas, sem exceção, vão ter este conhecimento colocado. Porque, veja, lembra que Jesus pegou os 10 mandamentos de Moisés e resumiu neste? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Lembrando que para amar o outro você tem que amar a si mesmo, né? Porque senão não adianta coisa nenhuma. Não é egoísmo, mas é consideração, né? É amor. Na verdade, se nós colocarmos isso em prática, está resolvido. O resto é o resto. Todo o resto serve para a gente conseguir entender esse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos e colocar em prática. É isso. Cada grupo de ação no Evangelho é um conjunto de peças interdependentes. Somos separados, mas estamos todos juntos,
fazemos todos parte do mesmo grupão. Qual é o grupão? Habitantes do planeta Terra. Tá, né? Quando que a gente se une, independente de religião, nação, nacionalidade, caramba, é só vir uma navezinha né, qualquer aí de fora e começar a já jogar um monte de jatinho, explodir as coisas, que a população da Terra se une, né, para se defender do inimigo externo. Enquanto isso é que a gente tem essa história, onde você nasceu, que língua você fala, né, qual é a cultura que você pertence, no fim, mas se a gente for ver mesmo, a raça, né, é a mesma, é humana, né? Tudo pode ser preto, branco, vermelho, amarelo, a cor, né? Não quer dizer muita coisa. O gênero, que já não é mais só masculino e feminino, né? É legal entender e respeitar essas diferenças também. Existem, né? São diferenças, mas, de novo, a raça é a mesma, é humano, né? Estamos pretos, estamos brancos, estamos amarelos, estamos homens, estamos mulheres, estamos trans. Não somos, somos espíritos, espíritos imortais criados por Deus. Ora de um jeito, ora de outro jeito. Então, para com essa coisa de querer achar que o jeito que você está nesse momento é melhor do que o outro. Até porque pode ser que daqui a pouquinho mesmo, sabe? Talvez já na próxima encarnação. Quanto tempo isso vai demorar? 50 anos? 100 anos? Quanto é isso, né? Em relação à eternidade, em relação a sempre. Gente, vamos combinar que é uma fração, né, de tempo, se você tiver como referencial eternidade, que é o que a gente tem à nossa frente, todos nós. Necessitando funcionar em harmonia, grupos de ação no Evangelho interdependentes que precisam funcionar em harmonia para que a obra, no geral, tenha êxito, né? Estejamos unidos em Jesus, refletindo os desígnios dele. Para nós, né, que temos Jesus como mestre, como referência, como referência de um espírito puro, de onde nós todos queremos chegar, né? Tenhamos Jesus, e é por isso que a gente usa o Evangelho de Jesus, né, como referência. Nosso Senhor e Mestre, na atividade edificante, no trabalho a que fomos chamados. E assim, nós vamos vencer. E aí agora ele começa, em tudo trabalho. Trabalho que exterioriza a fé para que a nossa fé não seja vã. Né, Nando? Agora ele vem explicar por que vale a pena, né? O que significa ser a visão clara do outro, o ouvido ponderado, a palavra do companheiro e o braço do irmão, né? Aí agora ele vai começar a falar de trabalho. E eu diria que a gente deve estar na hora do trabalho, né? De exercitar a nossa fé agora. Uhum. Colocar ela em prática aí, dentro do campo religioso, ou de espiritualidade que a gente traz. Então, se você que está aí quiser colocar aí um recipiente de água para ser energizado pelos benfeitores espirituais, lembrar daquelas pessoas que estão passando aí por desafios, nós vamos então para esse momento de prece, de oração e vibrações. Aí, Edson, você pode conduzir aí para nós esse momento? Vamos lá? Vamos lá. Legal. Então, vamos que vamos. Gente, como sempre, coloquem aí o seu copinho de água, né? Esse é um momento, e isso funciona. Nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que através dos amigos queridos da espiritualidade maior, essa água seja mesmo transformada em remédio. Que nesse momento todos nós possamos nos colocar a serviço de Deus, nosso Pai. Que todos nós possamos nos colocar a serviço de Jesus, nosso Mestre querido, nossa referência. Que nós possamos, Mestre Jesus, usar neste momento aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, as nossas melhores energias, para auxiliar os nossos companheiros em humanidade.
Independente de onde você está, independente de que maneira você está, você pode estar dirigindo nesse momento. Você não precisa parar para fazer isso. Isso não é uma coisa que precisa ser feita no seu templo religioso, naquele dia específico, naquele momento específico. Isso que nós estamos fazendo nesse momento é uma coisa que dá para fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Não percamos, essa é uma das mensagens importantes de Jesus, oportunidade para, em nome dele, porque não é em nosso nome, é em nome dele, né? Fazer o bem para aqueles que estão à nossa volta. Então, que a gente use essas nossas melhores energias neste momento para ir até os hospitais, por exemplo. Que nós possamos mentalmente, você não precisa fechar os olhos para isso, continua dirigindo, pelo amor de Deus, que nós possamos levar essas nossas melhores energias até os hospitais, que nós possamos nos imaginar transmitindo essas nossas melhores energias, que é uma energia vital, só nós que temos um corpo neste momento, temos a capacidade de fazer isso. E por isso que essa energia é tão importante. Que nós possamos vitalizar esses nossos irmãos que estão enfermos, que estão enfrentando dificuldades. Que nós possamos ceder essas energias para que os trabalhadores espirituais de Jesus que ali estão usem essa nossa energia vital no processo de recuperação destes nossos irmãos em humanidade. Que nós possamos envolver mentalmente neste momento aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo familiar, pedindo também a Jesus, né, que de novo, através dos espíritos benfeitores, fortaleçam, equilibrem, auxiliem, né? Cada um tem seus desafios, gente. Todos temos nossos desafios. Que eles se fortaleçam através do exercício da nossa vontade neste momento. Que essa água que está à nossa frente, com a tua bênção, Jesus, possa agora ser mesmo transformada em medicamento. Que essas minhas energias vitais e o trabalho desses amigos queridos da espiritualidade maior à nossa volta transformem essa água em medicação, que vai atuar sobre o meu corpo físico, mas que vai atuar principalmente no meu corpo espiritual, equilibrando, harmonizando e fortalecendo, para que nós possamos continuar servindo em nome de Jesus. Ferramentas úteis, agindo na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Espíritos queridos ao nosso coração e companheiros de caminhada, na medida que todos somos irmãos em Deus, nosso Pai, o Pai de todos nós. Lembram? Pai nosso, de todos nós que estais nos céus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de servir em teu nome. Esteja conosco, nos dê a sua bênção, seja a luz a iluminar o nosso caminho, para que nós tropecemos menos, para que nós aproveitemos a jornada e cheguemos ao nosso destino, que é nos transformarmos em espíritos melhores. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Muito bem. Obrigado aí, Edson, pelas palavras na prece, na oração, nas vibrações, essa pausa que aqui no Alvorada a gente dá. E também a gente dá uma pausa para dar um recadinho para você. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Se torne sócio para colaborar, para que essa mensagem possa chegar a outros corações. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguma pessoa? Tem os telefones. No Brasil é o 0800 12 018 38, ligação gratuita. O 11 2458 3214 e internacionalmente é o WhatsApp 11 97 261 0272. Nesse intermédio de tempo, se você ainda não se associou e quer fazer uma doação, uma colaboração, passe pelo Pix, que é o 11 97 261 0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, colaborar aí com essa família da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. E aí o nosso Edson, no final do comentário, né, fala do nosso espírito Batuíra, querido Batuíra, que fala a seguinte, né, para que nossa fé não seja vão, trabalho que se converta em mensagem viva de solidariedade e de amor,
no rumo daqueles que nos compartilham a marcha. Trabalho que nos valorize os amigos e altere para melhor a conceituação de adversários a nosso próprio respeito. Trabalho que nos transfigure em progresso e bênção para quantos nos cerquem, né? E trabalho que nos patenteie a decisão de transformar-nos em definitivo, em cooperadores de Jesus, onde estejamos, né, Edson? Então, trabalho, sabe, isso aqui ajuda a entender o fora da caridade não há salvação. A caridade é entendida como trabalho. Caridade é fazer pelo próximo, né? Fazer pelo próximo pura e simplesmente, não, gente, tem objetivo, né? Quando ele coloca aqui, ó, trabalho, que valorize os amigos e altere para melhor a conceituação de adversários ao seu respeito, ao nosso próprio respeito, isso significa o quê? Esse é o jeito de transformar obsessores, aqueles, independente de estarem encarnados, independente de estarem desencarnados, ou seja, independente de vivos ou mortos, né? Transformar estas pessoas que te querem mal, que se consideram neste momento seus adversários, em amigos. Porque o jeito de lidar com esses espíritos obsessores, né? Muitos procuram os centros espíritas por causa disso, porque estão se sentindo obsidiados, porque estão se sentindo perseguidos, né? E descobrem que é verdade mesmo, né? Isso existe. A maneira de transformar isso não é pedindo a Deus que se livre deles, que leve para longe, que prenda, que amarre, que acorrente, né? Não. O único jeito é transformar esses que se consideram adversários em amigos. O único jeito de eles fazerem essa transformação é vendo que você está se transformando. Por isso que fora da caridade não há salvação. Por isso que é o trabalho que altera a conceituação do adversário a nosso respeito. Então, gente, não é trabalhar porque é ser bonzinho, né? Porque para merecer ir para o céu. É trabalhar de uma forma muito prática, porque é o trabalho, é esse trabalho do bem que nos ajuda a nos transformarmos. É quando você para olhar para a dor do outro e tentar fazer alguma coisa para amenizar, que você invariavelmente descobre que aquilo que você tem como dor nesse momento, para você, é muito pequeno em relação ao que está à volta. Isso não significa menosprezar a própria dor. Isso significa dar o verdadeiro valor para essas dores que nós sentimos, né? E aí, conforme você faz esses movimentos de trabalho, o outro, que se considera seu adversário, percebe que você não é mais aquela pessoa que passou por cima, que tirou a vida, que tirou tudo que tinha, que destruiu. Hoje, apesar de ter feito por tudo isso e por isso vai ter que reparar sim, você já é outra pessoa. E você ajuda esse irmão, esse companheiro a seguir em frente. Você se transforma na visão clara para ele, no ouvido ponderado para ele, na palavra de companheiro, no braço que ele está precisando nesse momento. Então, não é se livrar dessas pessoas que só servem para atrapalhar a vida da gente. Não! Se estão atrapalhando a vida da gente neste momento, gente, vai por mim. É que a gente tem essa bênção do esquecimento, né? Mas se, né, essa pessoa insiste em ser obstáculo para nós, é porque muito provavelmente, em algum momento, nós já fomos obstáculo. O que aconteceu não interessa. O que interessa é ter consciência disso, porque é através do trabalho. Essa oração que nós fizemos juntos, quanto custa para você fazer isso? Quanto custa para você transformar um copo d'água em medicamento e levar até aquele que está precisando? Quanto custa, enquanto está caminhando, viu alguém deitado no meio da rua e mandar uma energia boa para ele, pedir para os espíritos amigos que estejam ali ao lado dele. Sei lá qual é a história, qual é o desafio que ele está enfrentando. Agora, aquilo ali com certeza não é uma coisa fácil. Quanto custa
mandar uma energia boa e auxiliar em nome de Jesus. Não é em nosso nome. O tempo passa rápido demais, infelizmente. Beijo no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, foi muito bom a gente ter esse tempinho para conversar sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina dos Espíritos. Nando, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, por essa Eu que oportunidade. agradeço aí. Agradeço a sua presença aí, dentro do seu tempo aí disponível, né? Que você tem valioso. Eu só quero dizer rapidinho, se você quiser mandar um tema para nós, perguntas, recadinhos, ligue para os telefonistas da emissora, que é o 0800 979 5011, e também o fixo 11 2457 5011. Falar, eu quero mandar um recadinho lá para o Edson Ramazaki, lá para o Nando, para a equipe do Alvorada. Manda aqui as nossas... diga o seu nome, cidade e coloque aí a sua questão. Muito bem, então, Edson, muito obrigado e até o próximo programa Alvorada. Edson, aquele tchau de sempre. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.